Desde o início até os mais recentes capítulos de One Piece, Luffy tem evoluído muito. Ganhou e aperfeiçoou seu hack, despertou a sua Akuma no Mi e derrotou vários inimigos. Mas além de vitórias, nós presenciamos algumas derrotas humilhantes de Luffy. Então fica até o final, porque o vídeo está muito bom. Mas antes de tudo, não esqueça de dar o like, que ajuda muito o canal, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o mundo de One Piece e muito mais. Já fiz isso tudo? Então vou falar tudo sobre as 6 derrotas mais humilhantes de Luffy. Sexto lugar, Luffy sendo derrotado por Bartolomeu Kuma. Essa foi a primeira derrota que envolveu toda a tripulação dos Chapéus de Palha. Lá em Sabaody, os Chapéus de Palha foram derrotados por Bartolomeu Kuma e enviados para ilhas distantes um por um. É a primeira vez que vemos Luffy sendo derrotado por dentro, pois ele viu-se fraco e não conseguiu salvar nenhum de seus companheiros que Kuma enviou para ilhas completamente distantes. Por este motivo, esses são os momentos considerados mais dolorosos de Luffy. Fica até o final que ainda tem momentos mais impactantes. Em quinto lugar, Luffy sendo derrotado por Magna, Impel Down. No arco de Impel Down, Luffy havia entrado na prisão junto com a Barra Hancock à procura do Ace para salvá-lo. Mas após chegar lá, Ace já tinha sido levado para a Marineford. Tentando escapar de Impel Down, Luffy se depara com Magna e em poucos minutos, o diretor da prisão derrota Luffy com a sua Akuma no Mi de veneno imortal. Se não fosse Ivankov que estava preso na prisão, Luffy será morto naquele momento. Uma das cenas das séries mais desesperadoras, onde vemos a grande força de vontade de Luffy. Esse motivo ele é considerado um dos candidatos a ser Rei dos Piratas. Em quarto lugar, Luffy é derrotado por Crocodile, Alabasta. Pessoal, essa é aquela derrota famosíssima. Luffy encontra-se com Crocodile, estava empolgado para tentar derrotar um dos Shichibukashi. O problema é que na primeira luta entre os dois, Luffy não sabia como é que funcionava a Akuma no Mi de Crocodile e em todos os ataques não conseguiu sequer tocar uma vez em Crocodile. E Crocodile com seu gancho perfurou o peito de Luffy, deixando praticamente inconsciente para morrer no deserto. Mas, no fim de tudo, depois de algumas outras lutas, Luffy conseguiu entender o poder de Crocodile e envolveu os seus punhos com sangue para conseguir acertar Crocodile. Em terceiro lugar, Luffy é derrotado em Marineford. Luffy enfrentou uma das maiores guerras da história de One Piece. Ele deu tudo de si para salvar Ace, mas no final, Ace morreu à sua frente. A dor de Luffy foi tão grande que ele desmaiou, ele ficou inconsciente e quase foi morto por Akainu. Naquele momento, vimos uma das derrotas mais impactantes de One Piece e a maior derrota emocional de Luffy. Em segundo lugar, Luffy é derrotado por Kaido. Luffy acreditava que de primeira podia derrotar facilmente o Yonko, mas Kaido mostrou que ele estava completamente enganado. Luffy foi derrotado cerca de 4 vezes antes de despertar o seu Gear 5 e finalmente derrotar Kaido. Mas a mais humilhante foi a primeira luta entre eles. Com apenas um golpe, Kaido derrotou Luffy. E mesmo com a quarta marcha, não foi o suficiente para derrotar Kaido. Naquele momento, nós vimos a grande diferença de poder entre Luffy e os demais imperadores do mar. Em primeiro lugar, Luffy é derrotado por Imusama. Antes de tudo, só de avisar que, para quem não assiste anime de One Piece e não lê o mangá, às vezes tem spoiler, tá? Mesmo derrotado Kaido, despertando Gear 5 e ter se tornado um de Yonkous, no mais recente capítulo do mangá de One Piece, Luffy foi derrotado humilhadamente por Imusama, onde pela primeira vez o rei do governo mundial apareceu no bafo preso em seu nome, lutando fervorosamente com Luffy e Luffy sendo derrotado humilhadamente. Foi aí que nós vimos uma grande diferença de poder entre Luffy e Musama, mostrando que Luffy está muito distante para alcançar o trono do mundo e que, para derrotar Musama, Gear 5 não é o suficiente. O que é muito disponível dos fãs, porque depois de Luffy conseguir tudo isso, achávamos que ele já estava em alcance para, pelo menos, dar trabalho para Musama, mas não foi isso que aconteceu. E Musama, com a sua espada no vazio, perfurou o peito de Luffy e ainda disse a seguinte palavra: "Tu não és Joy Boy, porque ele não é tão fraco." Derrota o humilhante de Luffy e Musama mostrou porque que é o rei do governo mundial. Apesar de todas essas derrotas, Luffy nunca hesitou em desistir. E muito provavelmente iremos ver isso na derrota contra Musama. E é por este motivo que ele é considerado o próximo rei dos piratas. Qual dessas derrotas mais te marcou? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like e se inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o mundo do One Piece e muito mais. Espero que vocês no próximo vídeo. Até lá!